promove hoje mais uma entrevista com os pré-candidatos a deputado estadual e federal da nossa região, através do programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que visa conscientizar o eleitor sobre a importância do voto em candidatos locais. O entrevistado de hoje é o pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Denis Andia. Denis, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. O Denis é ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste por 2 mandatos e foi o único prefeito da história da cidade reeleito. Fez, inclusive, a sucessão com o prefeito Rafael Piovesan. Denis, eu gostaria de abrir nossa programação, deixando um espaço para que você possa se apresentar. Nina, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande para mim poder conversar com você aqui e poder levar esse nosso bate-papo para você que nos ouve, que nos acompanha aqui. Espero que a nossa conversa possa ser produtiva. Tenho um desejo muito forte que você possa me conhecer um pouco melhor através desse nosso bate-papo. Falar um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho, daquilo que a gente conseguiu ao longo desses últimos anos mudar na nossa cidade, em Santa Bárbara do Oeste, também daquilo que a gente aprendeu ao longo desse tempo todo, e aprender é sempre uma oportunidade de poder compartilhar o que se aprende, poder levar para outras pessoas, em outras esferas, poder levar esse nosso trabalho, essa visão, para poder ajudar outros municípios, além de Santa Bárbara do Oeste, poder colaborar com a Americana, com Nova Odessa, com a nossa região. Tá certo. Denis, em 8 anos de governo, né, 2 mandatos como prefeito de Santa Bárbara, foram mais de 250 obras na cidade, né? Hum. 250 finalizadas. Quais são aquelas que você destacaria e aquelas que mais te marcaram? É uma boa pergunta, né? Foram muitas obras, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer obras importantes. Quando a gente fala de um número aí, algo em torno de 250, foram obras, não é qualquer obra, aquela obra de manutenção, obras realmente, né? Que demandam planejamento, que demandam estruturação. Falando de creches, postos de saúde, falando de pronto-socorros, falando de avenidas. Foi uma grande experiência que nós tivemos, praticamente de uma obra dessas a cada 15 dias de mandato, se a gente fizer numa média, né? É algo que ajudou a cidade a se reorganizar, ajudou a cidade a criar novos veios e novos vetores para se desenvolver. Acho que todo gestor ele é cobrado por algumas áreas que são prioritárias. Então a gente tem a saúde, nós temos a educação, segurança pública e saneamento básico. Qualquer gestor, seja ele prefeito, seja governador, seja presidente, ele vai ser sempre cobrado por essas áreas prioritárias. Nessas áreas nós conseguimos fazer muitas coisas. Por exemplo, dos 17 postos de saúde que nós temos em Santa Bárbara do Oeste, dos 17, 9 nós fizemos nesses 8 anos. É mais da metade. Os 2 pronto-socorros que nós reestruturamos, os 2 pronto-socorros que nós ampliamos os serviços, ampliamos a sua estruturação, com mais pessoas trabalhando, criamos serviços de atendimento de urgência e emergência para a pediatria, que a cidade nunca teve, inclusive os pais e mães de Santa Bárbara do Oeste, quando tinha algum problema aí à noite ou final de semana, traziam seus filhos para a Americana, no André Luiz. Hoje o André Luiz já é um hospital que nem funciona mais, e lá em Santa Bárbara nós abrimos 3 pontos de atendimento, 2 de urgência e emergência e mais um de pediatria regionalizada. Ampliamos o número de médicos de 98 para cerca de 200 médicos na nossa rede, quadruplicamos o número de pediatras, dobramos o número de leitos de UTI, avanços como especialidades, Centro de Especialidades Médicas novo, que teve capacidade ampliada em 3 vezes de atendimento, um novo centro de exames e diagnósticos só para a realização de exames, com tudo que há de mais avançado em termos de tecnologia. São estruturações importantes e necessárias na área da saúde, né? Hoje, Santa Bárbara do Oeste talvez seja
uma das poucas, ou pelo menos que a gente conhece, a única cidade do Brasil cujo sistema de saúde municipal, Medina, a rede pública municipal de saúde, ela foi submetida à auditoria da certificação ISO 9001 e obteve a certificação ISO 9001 no final de 2020. Foram 2 anos de um projeto de qualificação dos nossos espaços. Quer dizer que a saúde está perfeita? Não. Quer dizer que nós temos hoje uma estrutura compatível, com padrão, que permite aos profissionais exercer da melhor forma possível a sua profissão. Sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes e tal. Precisa sempre evoluir, como em qualquer país, como em qualquer cidade, precisa evoluir. Mas evoluímos muito ao longo desses anos todos. Então, saúde foi uma prioridade. Na área da educação, nós tivemos, acho que 2 coisas importantes para se ressaltar. Primeiro, a qualidade do ensino do município. Medido pelo IDEB, né? Pelo IDEB, que a gente sempre teve um IDEB intermediário, né? Ali entre as cidades todas da região, ficava no meio da tabela lá. Hoje, Santa Bárbara tem um dos melhores IDEBs da região, por consequência, um dos melhores do Brasil. Né? Investimento em atividades e conhecimento, aprendizado extracurricular, em línguas, em matemática financeira, empreendedorismo, entre tantas outras atividades, além daquelas curriculares. Elevamos, através de parceria com a Unicamp, Unesp e USP, elevamos a qualidade do ensino dentro da sala de aula. Mas algo importante também na parte de creche. Né? Santa Bárbara do Oeste, quando nós começamos lá em 2013, ela tinha 1.504 vagas de creche. Esse era o número exato, 1.504. Nesse período de 8 anos, nós criamos novas vagas, mais 3.500 vagas. Santa Bárbara do Oeste, ao final de 2020, talvez uma das poucas cidades que, de 200 mil habitantes ou mais, que oferece vaga de creche para todos que precisam. Muitas vezes pode não ser ao lado da casa da pessoa, mas tem ali num bairro próximo, tem uma vaga disponível. Então, zeramos a fila de vagas de creche. Na segurança pública, nós fizemos um investimento maciço em tecnologia. Né? Em 2014, Santa Bárbara não tinha uma câmera de monitoramento. Implantamos 9 para começar em 2014. Hoje temos mais de 250 câmeras, talvez um dos sistemas mais robustos aqui da região metropolitana de Campinas. Investimento na corporação, veículos, armamento, enfim, tudo que se precisa para promover a segurança pública. Resultado disso, saímos também de uma posição intermediária dentro do ranking do Estado, 645 cidades. A gente sempre estava ali na posição 250, 240. Foi avançando. De 250 fomos para 200, para 150, para 120, para 60. Na redução da criminalidade. Na né? redução da criminalidade, avaliando os principais crimes, aqueles mais violentos, aqueles que geram mais insegurança e intranquilidade para o cidadão. Dados oficiais da Secretaria de Estado, né, da Segurança Pública. Quando chegou em 2019, nós ficamos entre as 6 cidades mais seguras do Estado. Em 2020, nós tivemos uma grata surpresa de figurar como a primeira no ranking do Estado inteiro em termos de segurança pública. Então, é um tripé de saúde, educação e segurança pública. Saneamento básico. Saneamento básico é algo que muitos municípios deixam para lá, até porque as unidades de tratamento de esgoto são longe, as pessoas não vêm. O que se passa embaixo da terra, muitas vezes, para algumas pessoas ou políticos, como não é perceptível, também não é atrativo de se fazer, e nós fizemos um grande investimento. A água de Santa Bárbara do Oeste, que sempre foi uma água de qualidade, ao longo de muitos anos, todos que passaram colocaram tijolinho nessa construção, mas a gente conseguiu ampliar a distribuição dela, melhorar ainda mais a qualidade através de novos laboratórios, sistemas de tratamento, ampliação do tratamento e a distribuição, para que ela tenha uma entrega melhor, com menos falta, enfim. Abrimos bastante a ramificação da distribuição de água em Santa Bárbara do Oeste. Setorizamos diversas regiões, diversos bairros, para que a água chegue com qualidade e chegue sempre na casa das pessoas. Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto, Santa Bárbara tinha 50% de tratamento de esgoto.
como a maioria das cidades. Nós fizemos lá 2 novas estações de tratamento de esgoto, ampliamos uma outra em 8 vezes. Hoje Santa Bárbara do Oeste tem 100% do seu esgoto tratado, e capacidade instalada para crescer até 350.000 habitantes, o que mais ou menos deve dar uns 80 anos, 90 anos, e ainda assim ter capacidade garantida para tratar o esgoto que produz. Então, essas são as áreas prioritárias. O reflexo disso se reflete na geração de empregos, na atração, né, de indústrias, e hoje a taxa de desemprego da nossa cidade é uma das menores do Brasil. Média, média nacional, algo em torno de 11, 12%. Média da nossa região, região metropolitana de Campinas, algo em torno de 9 a 11, 9 a 10. Santa Bárbara do Oeste, 0,7%, que é a taxa de desemprego em Santa Bárbara do Oeste. Acho que isso é um pouco, né, do que nós buscamos fazer, melhorar a cidade, deixá-la mais bonita, mais viva, novas avenidas, rodoviária, terminal urbano, mobilidade urbana, ciclovias. Santa Bárbara não tinha um palmo de ciclovia, não tinha 1 metro linear de ciclovia. Hoje nós temos uma malha de 40 quilômetros e devemos, até o final aí dessa gestão do Rafael, ter pelo menos mais 20 quilômetros de ciclovia. Daqui a pouco a gente tem a cidade inteira interligada também através dessa malha. E eu acho que é o avançar, né? Urbanizar a cidade, de modo geral, habitação. A habitação foi algo muito bem-vindo, uma necessidade de pelo menos 20 anos da nossa cidade, que há 20 anos, pelo menos, quase 25 anos, não tinha um movimento, né, habitacional novo, popular. Nós tivemos a oportunidade de entregar mais de 1.300 moradias para as pessoas que mais precisam. Faixa 1. Faixa 1. E o melhor que isso, né, melhor do que entregar as moradias, isso é importante, mas é o que você consegue resolver entregando essas moradias. E nós conseguimos erradicar uma favela inteira, uma favela de aproximadamente 300 famílias, que hoje tem uma moradia muito mais digna, decente, para poder tocar a própria vida. Então, esse é um pouco do conjunto aí que a gente fez ao longo desse tempo todo, né? Tá certo. Você citou a questão do saneamento básico, e Santa Bárbara do Oeste hoje ela se classifica como uma cidade, autossuficiente, né, na questão de segurança hídrica. Sim. Quantas represas o seu governo construiu? Qual foi o investimento? E, paralelamente, o índice de perdas de águas, ele reduziu quantos por cento? Ele está em Uhum. quantos por cento hoje? É um trabalho permanente. O índice que chegou a ser 60%, hoje está na casa próxima entre 40 e 50, com a previsão e o objetivo de se chegar à casa dos 30, 25, 30. Né? Para isso tudo foi feita a troca de tubulação, a tubulação antiga perdia muita água por tubulação nova. Isso é um trabalho permanente. A água, a parte da reservação de água, nós ampliamos uma das represas em 1 bilhão de litros de água. Hoje, Santa Bárbara está prestes a entregar mais uma represa, que vai ampliar em 3 bilhões de litros de água, um projeto que nós iniciamos lá em 2019, 2020, e que vai ser concluído agora. Então, Santa Bárbara tem uma situação confortável em termos de reservação de água e vai ter uma capacidade que vai permitir, sem nenhum sobressalto, a, a garantia de água pelo menos por 30, 35 anos, para o município poder crescer ao longo desse tempo todo. E é importante, Medina, ressaltar algo essencial. Quando a gente fala de água, esgoto, a gente pensa muito e com justiça, pensamos na qualidade da água que chega na nossa torneira e é o que nós desejamos. Quando a gente pensa em tratamento de esgoto, a gente pensa no meio ambiente, pensa no impacto que tem na saúde, né, na saúde preliminar da coletividade. Mas nós temos que lembrar que essas duas situações, água e esgoto, resolvidas, elas capacitam o município a se desenvolver. Hoje, talvez, Santa Bárbara seja talvez um dos municípios que mais atrai indústrias e empreendimentos. Por qual razão? Hoje, o abastecimento de água garantido,
água de qualidade e em abundância, é necessário para muitos processos produtivos, e o tratamento de esgoto tornou-se um fator competitivo entre os municípios. Há anos atrás falava-se muito de leis de incentivo ou doações de Uhum. terreno. Hoje há um fator nessa região desenvolvida, como já é a nossa, o tratamento de esgoto, ele quando não é realizado, ele é um limitador do desenvolvimento. Um município, ou melhor, uma indústria, por exemplo, vai buscar uma cidade, 3 cidades ali. Ela tem uma lá onde 50% do esgoto está tratado, a outra 60%, e na outra tem 100% de esgoto tratado. Quando ela vai escolher uma cidade, ela olha lá, bom, eu vou ter que ter um terreno ali para colocar, para investir, muitas vezes milhões, dezenas de milhões de reais, e eu vou ter que fazer uma estação própria para tratar o esgoto que eu Uhum. produzo. E fica com o ônus e a responsabilidade de fazer isso. Se dá algum problema nesse tratamento de esgoto, muitas vezes ela recebe sanções, multas, muitas vezes ela tem que parar a produção. Ao invés dela ter essa preocupação e essa responsabilidade, ela prefere o município que trata 100% do seu esgoto. Uhum. Né? O que eu produzo no meu processo, né, de produção, que eu gero de esgoto, coloco no sistema do próprio município, e a responsabilidade é do Uhum. município. Isso dá tranquilidade para que a empresa se instale e prospere. Então, passa a ser um diferencial. E isso tem ajudado Santa Bárbara a chegar nesse patamar aí dessa taxa de desemprego tão alta. O emprego tem sido realimentado, tanto na parte da indústria como dos empreendimentos, inclusive construção civil, que passa pela mesma ótica que eu acabei de dizer do tratamento de esgoto. Tá certo. Denis, com relação ao desemprego, Santa Bárbara do Oeste tem um índice atual de 0,72%, Né? né? Hoje, 0,72% da população economicamente ativa da cidade está desempregada. É. Ao lado de Olambra, são os melhores dados aí da região metropolitana de Campinas. Sim. A quais fatores, além dos que você já citou, se devem a esse dado aí? Eu acho que a geração de emprego, né, e o desenvolvimento da cidade, ele se deve a alguns fatores. A gente falava agora no bloco anterior a respeito do saneamento básico, água, esgoto, o quanto ele é importante e fundamental para dar garantia às indústrias que já existem, ampliar, gerar Uhum. empregos, a garantia que dá para as empresas que querem vir para o município. Mas alguns outros fatores também fazem muito sentido. A gente falava no primeiro bloco, você me perguntou a respeito das obras, né? Denis, que obras, né? Você destaca tal. Eu falei uma porção ali, né? O pessoal acompanhou. Mas acho que a maior coisa que a gente fez ao longo desse tempo todo não é nenhuma obra específica, mas é a autoestima, é resgatar, construir a autoestima do barbarense. Hoje o cidadão de Santa Bárbara do Oeste tem orgulho de morar na sua cidade. E isso daí não é pouca coisa, isso aí é o combustível que faz o desenvolvimento acontecer. É o que permite o comerciante, né, melhorar a sua vitrine, melhorar a sua própria loja, o restaurante investir cada vez mais, a indústria apostar que ali posso gerar um pouco mais de vagas de emprego, a autoestima, dar valor aonde se vive, aonde se mora, é um combustível incrível que alavanca o desenvolvimento. A cidade, além de tudo que eu falei sobre saúde, educação, segurança, saneamento básico, ela se reorganizou. É uma cidade viva, uma cidade que passou a cuidar dos seus espaços, daqueles espaços durante tanto tempo abandonados, sem infraestrutura, dentro dos bairros. Passamos a urbanizar esses espaços, dentro ali de um bairro, um terreno que é da prefeitura, que sempre foi abandonado, sem iluminação, com mato crescendo, gerando insegurança para o pai que tem os filhos que chegam da escola, para a pessoa que chega do trabalho, muitas vezes tarde da noite ou sai cedinho. Esses espaços antes abandonados passaram a se transformar em espaços convidativos, urbanizados. Isso vai criando tudo isso, né? Esse conjunto de tudo isso que eu estou dizendo, vai criando algo extremamente poderoso que chama-se autoestima. E a autoestima, ela é capaz de alavancar tudo. Eu acredito
né, muito dessa taxa de desemprego a essa evolução que, ao longo desses últimos 9 anos e meio, a cidade de Santa Bárbara teve, de se reorganizar, de tornar uma cidade mais convidativa, atrativa e valorizada para o próprio cidadão e para aquele que mora lá poder investir e acreditar cada vez mais na cidade. Tá certo. E ainda mantendo o assunto em economia, Uhum. recentemente teve mais um dado positivo com relação às exportações, né. Sim. Santa Bárbara, na região, teve o maior volume de exportações, comparado aí a 5 cidades aqui ao redor. Sim. Também faz parte de todo esse processo que você mencionou agora, esse Sem dúvida, resultado? porque aí tem muito a ver com a produção industrial, sobretudo produção industrial. E a produção industrial, as novas indústrias, a ampliação das indústrias existentes em Santa Bárbara foi muito forte ao longo desses últimos anos. Como todos os municípios, nesse período de pandemia, houve um represamento, né, da capacidade produtiva e, por consequência, da exportação. Com a volta, né, gradativa da normalidade, o reaquecimento da economia, hoje esse parque industrial novo que Santa Bárbara do Oeste tem, passou a demonstrar a capacidade que tem de produzir e de levar os nossos produtos para fora do país. Tem mais alguma área da cidade que você classifica como protagonista? Medina, nós tivemos agora recentemente, agora, essa última semana, uma notícia muito legal, muito bacana, que acho que celebra e coroa tudo que a gente está conversando. A revista Isto É, né, publicação importante, tradicional de muitas e muitas décadas, faz parte aí da história e do imaginário dos leitores brasileiros, publicou agora recentemente um ranking das melhores cidades do Brasil. E nesse ranking, aquele ranking que resume tudo que se faz, resume o resultado do que é saúde, do que é educação, do que é a segurança, enfim, resume na qualidade de vida, né? Essa é a sensação que as pessoas têm quando tudo funciona melhor, uma qualidade de vida melhor. E nesse ranking da Isto É, tem lá setorizado cidades de grande porte, a cidade de Curitiba é a número 1. Aliás, um histórico de desenvolvimento, com qualidade, sustentabilidade, que é sempre um bom espelho, um bom aprendizado para todos os municípios. E nas cidades de médio porte, que são aquelas de 50 mil até 200 mil habitantes, Santa Bárbara foi a número 1 do Brasil. Então, a gente já figurava nesse ranking em 2015 como a nona cidade do Brasil, de médio porte. Foi uma evolução ainda maior ao longo de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, agora 2022, e a gente pulou para a primeira do ranking. Eu acho que isso daí certifica, né, todo o empenho, todo o trabalho, que é difícil fazer, é desafiador. Quando a gente fala dessa forma, pode parecer que não existe mais o que fazer. Pelo contrário, não existe cidade perfeita, né? Mas existe sim cidades que buscam se aperfeiçoar todos os dias. E hoje Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que busca todos os dias ser um pouquinho melhor. Sempre tem o que melhorar. Quando a gente acha que está tudo resolvido, é a partir desse momento que você começa a caminhar para trás. Então, é sempre valorizar o que se fez, mas saber que tem outras coisas e novos desafios para serem superados. Tá certo. Com relação às áreas de lazer, foram muitas inaugurações, né, nos Sim. últimos anos. Você tem em mente o quanto foi investido nessas áreas de lazer aí? Olha, nós fizemos uma grande revolução em termos de áreas verdes no município. Só no período que eu fui prefeito, excetuando os parques maiores, foram 45 novas áreas. Aquelas áreas que eu comentava. Dentro do bairro, terreno abandonado, sem iluminação, sem nada, mato crescendo, a gente transformou numa área que a pessoa pode fazer uma caminhada, uma academia ao ar livre, que as crianças podem brincar, que as pessoas de mais idade podem se manter ativas e precisar de menos remédio para cuidar da pressão, para cuidar do coração, para cuidar do diabetes, né? Tudo relacionado à saúde. Dessas áreas, dentro dos bairros, aproximadamente 45 áreas nós fizemos. Fora isso, nós fizemos 2 novos parques, o Parque Taene, muito frequentado, e o Parque Araçariguama, ali na região do Molon. Além disso, um outro parque que sempre existiu, mas sempre foi apagado, com pouca estrutura, que é o Parque Araçariguama. E nós remodelamos, enfim, transformamos num novo parque.
esse conjunto todo que transforma a vida das pessoas, sobretudo no período da pandemia, a gente viu a importância que é, né, para o cidadão ter uma área dessa perto da casa dele, no momento que a gente precisou se resguardar, ficar mais em casa, essas áreas foram muito úteis para as pessoas poderem viver melhor, sobretudo Uhum. nesse momento mais difícil que todos nós passamos. E para isso tudo, gastamos muito pouco recurso da prefeitura. Por quê? Nós buscamos parcerias com a iniciativa privada. Então, nós criamos lá um banco de projetos, né? Esses projetos, diversas dessas áreas de lazer, esses parques, à medida em que empresas procuraram a cidade, procuraram investir, sobretudo da construção civil, nós sempre tínhamos ali 3, 4, 5 projetos para apresentar e solicitar que a empresa fizesse para o município. Sem Uhum. circular dinheiro, isso é importante, a empresa não dava dinheiro para a prefeitura fazer a obra. A gente apresentava o projeto com todo o detalhamento do que precisava Tá. ter no projeto, a empresa se responsabilizava em fazer e a gente fiscalizava a obra. Com isso aí, a gente conseguiu colocar cerca de 40 a 50 milhões, eu acho que em valores atualizados Uhum. hoje, cerca de 60 a 70 milhões em investimentos de qualidade de vida, que não utilizaram recursos da prefeitura e que permitiu que a gente canalizasse na saúde, na educação, na segurança, enfim, nas áreas prioritárias. E transformamos a cidade nesse aspecto. Além das áreas de lazer, é, essa, essa, esse modelo de relação com a iniciativa privada também nos permitiu reformar pronto-socorros, ampliar os pronto-socorros, reformar velório, é, revitalizar ou reestruturar áreas para grandes eventos no município, enfim. Uma biblioteca municipal nova, super moderna, nós fizemos também com esse modelo de parceria. Enfim, são instrumentos que a gente foi utilizando e proporcionando qualidade de vida para as pessoas. Tá certo. Denis, com relação agora às eleições, né, cada dia vai se aproximando mais. Por qual motivo você se colocou como pré-candidato a deputado federal? Menina, algo que eu até comentei no início. Foram 8 anos de um ciclo que, graças a Deus, deu tudo muito certo. Tudo que a gente se propôs a fazer, graças a Deus, nós conseguimos fazer. Foram 2 planos de governo ambiciosos, mas palpáveis, exequíveis. Os 2 planos de governo, de 2013 a 2016 e depois de 2017 a 2020, foram plenamente cumpridos. Um ciclo de 8 anos, eu tive a oportunidade de ser o primeiro prefeito reeleito da cidade e mais que uma oportunidade e uma honra, uma responsabilidade muito grande de ser o primeiro escolhido para dar sequência no seu trabalho. Esse ciclo se encerrou, graças a Deus, cumprido, me proporcionou um aprendizado de administrar, de fazer a gestão pública de um município, mas também me permitiu aprender aqueles caminhos que nós tivemos dificuldade em ter na relação, muitas vezes na representação na esfera federal ou na esfera estadual, e por conta dessa dificuldade, ter que aprender o caminho das pedras, de se buscar recursos lá em Brasília. As estações de tratamento de esgoto, para dar um exemplo, somam hoje, em valores atualizados, algo em torno de 100 milhões de reais. Esses recursos, nós precisamos colocar o projeto embaixo do braço, ir a Brasília várias vezes, aprender como se apresenta um projeto, o momento que se apresenta o projeto, que tipo de projeto, e conseguimos, com muita interlocução, recursos. Eu acho que esse aprendizado, essa experiência toda, ela, e volto a dizer, quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem a obrigação de compartilhar o que a gente aprende. E ao longo desses 8 anos eu pude aprender muita coisa relacionada ao que pode fazer uma cidade evoluir e fazer com que ela fique melhor. E hoje a ideia é compartilhar esse conhecimento através de um outro instrumento de representação, no caso eu sou pré-candidato a deputado federal, poder ajudar não apenas Santa Bárbara do Oeste, mas as cidades aqui do nosso entorno, né? A cidade americana, de Nova Odessa, e tantas outras cidades que eu passei a conhecer e conhecer muito bem quando fui presidente da região metropolitana de Campinas 2 vezes. Passei a conhecer os desafios, os grandes desafios dos municípios. Eu acho que emprestar um pouquinho dessa visão prática, dessa visão de gestão,
emprestar um pouco desse olhar à função de deputado. É óbvio que o deputado legisla, ele cuida de leis, e nós vamos cuidar dos assuntos que interessam ao Brasil, ao nosso Estado, à nossa região e às nossas cidades, sem dúvida alguma. Mas também cumpre um papel, além de legislar, de poder prover recursos e fazer com que projetos possam transformar a vida das pessoas. Essa é a ideia, basicamente. Uhum. Poder compartilhar o que a gente aprendeu numa outra esfera e poder ajudar as pessoas. Não é ajudar a cidade, não é ajudar o prefeito, é ajudar as pessoas, estar perto das pessoas, próximo das pessoas. Acho que falta isso, falta muito disso na política do modo geral. A proximidade do eleitor com quem ele elege. E é o que a gente quer fazer de diferente. Um circuito, inclusive, como a própria campanha do Todo Dia, aliás, uma feliz campanha do Todo Dia, promove o local, o olhar local, o voto local, para que a gente possa trabalhar realmente com proximidade com as pessoas, perto daquilo que elas têm para ser resolvido e a gente pode resolver através do trabalho. Tá certo. Como morador da região, na sua avaliação, quais são as vantagens da região metropolitana de Campinas ampliar o número de representantes esse ano? Olha, é essencial, né? Sobretudo, se essa representatividade trouxer consigo esse olhar próximo, né, e íntimo com os municípios, daquilo que realmente os municípios precisam ver resolvido em termos de desafio. Quanto mais representantes, é melhor. A gente tem que lembrar que é uma eleição que não é uma concorrência direta. É importante se dizer, acho que tem espaço para as ideias e para a caminhada de várias pessoas, de vários pré-candidatos e que virão a ser candidatos daqui a pouco. Existe espaço para todo mundo. É uma região pujante, é uma região com ampla população, com um amplo número de eleitores, e que se a gente tivesse olhar local, né, de que representantes aqui de perto podem e conseguem trabalhar melhor para o dia a dia das pessoas, com praticidade, a gente consegue eleger um número maior. Elegendo um número maior, nós vamos ter uma força ainda maior de pessoas que vão trabalhar por todos nós. Bom, Denis, com relação aos investimentos estaduais para Santa Bárbara do Oeste, recentemente você anunciou, inclusive, salvo engano, foi essa semana, Sim, 5 milhões de reais sim. para investimentos em Santa Bárbara. Esses investimentos vão para quais áreas e onde vai ser aplicado? Foi um recurso que eu busquei junto diretamente com o novo governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, pela relação que nós temos e pelo conhecimento que ele tem de Santa Bárbara do Oeste e dos desafios que ele sabe que a cidade sempre tem a superar. Nós conseguimos 5 milhões para o Rafael poder trabalhar lá, sobretudo na área de infraestrutura. Mas os recursos, quando eles vêm para a área da infraestrutura, eles também permitem que muitas vezes você desonere aquilo que você ia utilizar na infraestrutura, para que indiretamente você utilize aquele recurso que já estava alocado para áreas como saúde, educação. Então, é um recurso bem-vindo, né? 5 milhões de reais é uma quantia razoável que dá para fazer bastante coisa e que vai ajudar o Rafael a promover outras melhorias para a nossa cidade. É importante ressaltar, né, Medina, que, puxa vida, essa boa relação que a gente foi construindo ao longo do tempo, né, com institucionalmente, com o governo federal, com o governo estadual, independente de quem está na gestão, né, seja lá em Brasília ou seja no governo do estado de São Paulo, essa boa relação institucional que nós fomos construindo e que nos permite, né, quando o gestor tem o bom olhar, como é o caso do Rodrigo, poder dedicar esse aporte para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Fazendo isso sem ter a função, sem exercer um mandato, né? Então isso tem um sabor ainda maior de vitória e de conquista para a gente lá, né? E a gente imagina com muito pé no chão, a gente imagina do que a gente seria capaz tendo realmente um mandato, tendo um instrumento oficializado de representação da nossa cidade, da nossa região lá na esfera federal. Tá certo. Denis, você fez um movimento importante
recentemente e mirando as eleições, né. Você saiu do PV, Sim, partido que você foi eleito prefeito e reeleito em Santa Bárbara, e mudou para o MDB. sim. O que pesou para essa mudança? Qual foi a sua avaliação? Eu acho que a segurança partidária, no seguinte sentido: eu tenho a minha história da primeira eleição, em 2012, da minha reeleição em 2016, da eleição do Rafael, em 2020, todas elas aconteceram dentro do Partido Verde. O Partido Verde, fez uma opção, até pela própria sobrevivência enquanto partido, é um partido, de muita luta, mas é um partido muito pequeno. E ele optou por um mecanismo, né, que é novo, que chama federação, federar com o partido. E aí a questão é a seguinte: o prazo para que eu pudesse me desvincular é Uhum. um prazo que acontecia antes do prazo da definição se haveria ou não essa federação. Então, isso gerou a seguinte situação: eu poderia não me desfiliar, não mudar de partido, e não haver essa federação, e o PV não teria chapa própria para disputar Hã. a eleição. Então, respeitando e valorizando a história de mais de 10 anos que eu tive dentro do Partido Verde, trazendo tudo que eu aprendi, sobretudo nas questões relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, a defesa dos direitos do cidadão na sua maneira mais ampla e também na sua maneira mais basilar, levando tudo isso hoje para um novo partido, um partido que se posiciona com equilíbrio dentro desse cenário que nós temos no Brasil inteiro, um partido que tem sua candidata própria, Simone Tebet, que tem como candidato a governo do Estado de São Paulo o Rodrigo Garcia, e é um partido que me permite uma estrutura melhor para disputar essa eleição, para que a gente possa, nesse momento, valorizar o que é importante aqui para a gente, na nossa região, em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, nas demais cidades, que é o olhar local, o olhar próprio, o olhar próximo das pessoas. É um partido que me permite trabalhar com liberdade tudo aquilo que a gente pensa e que a gente deseja exercitar se Deus permitir a gente tiver a oportunidade de ser eleito. Como você avalia, falando de estado de São Paulo, a possibilidade de um segundo turno? Hoje, fazendo uma análise, você considera que o Rodrigo estaria no segundo turno? A gente vê o Tarcísio crescendo, o Haddad em primeiro. Qual a sua avaliação dessas peças? E o próprio Márcio França já admitindo Sim. que pode ir para o Senado, né? O Márcio França, ele recentemente comunicou, né, a desistência da candidatura aí para governo do Estado de São Paulo, o que faz com que o cenário como um todo tenha alguma alteração. Nessa alteração, fica consolidado, pelo menos que a gente acompanha das pesquisas, esse primeiro lugar aí com o Fernando Haddad, mas acirra a disputa entre dois bons concorrentes, né? O Tarcísio, que tem feito um trabalho como ministro de infraestrutura e tem o que apresentar a respeito desse trabalho, e o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, que é alguém amplamente conhecedor do Estado de São Paulo, alguém que passou por diversas funções dentro da estrutura estadual, é alguém que conhece a cidade de perto e que é, tem as suas ideias para apresentar. Eu acho que a disputa deve ficar entre esses dois. Me permitam aqui, aí é só um palpite pessoal, me parece que o Rodrigo Garcia começa a trilhar um caminho de evolução, de crescimento na campanha dele. O segundo turno é uma outra eleição, aí a gente não tem como saber. Aí vai depender muito do que foi o resultado para presidente no primeiro turno, isso vai se refletir na disputa desses 15 dias que vem depois no segundo turno. O que eu espero, sobretudo, acima de qualquer outra coisa, é que as campanhas, tanto na esfera federal como na esfera estadual, elas sejam pautadas por propostas, por ideias. Né? Nós tivemos a eleição de 2018 em vários aspectos, aliás, para a campanha de presidente, para a campanha de governador, para as campanhas de Senado e deputado, a ausência
da apresentação de ideias, de propostas, daquilo que se quer fazer. E eu acho que isso o eleitor perde. Esse é o momento que o eleitor tem para cobrar. Muitas vezes a gente imagina, a cobrança deve ser depois que a pessoa está eleita. Não, a cobrança tem que ser durante o processo eleitoral. As pessoas precisam cobrar o que o candidato pensa, as posições que ele tem, o trabalho que ele já realizou, aquilo que ele pode oferecer. Esse é o momento da maior cobrança. Então eu desejo que o processo eleitoral, agora em outubro, ele seja um processo que permita ao eleitor ter acesso, de fato, às propostas e ideias dos candidatos e que os candidatos se proponham a falar com clareza aquilo que precisam, que desejam fazer nas diversas funções que disputam. Acho que isso aí faz toda a diferença. A partir daí, nós temos, independente de quem vença, nós temos uma pauta para poder cobrar de um plano de governo, como eu falei em Santa Bárbara, a respeito dos nossos planos de governo, nos 2 mandatos que tivemos. É importante você colocar no papel, é importante você dizer com clareza, para que você possa ser cobrado e para que você conduza o seu trabalho ao longo do mandato. É isso que eu desejo para o Brasil. Desejo serenidade. Quem me conhece na vida pública sabe que eu tenho esse perfil conciliador, de buscar sempre o equilíbrio, de entender que a política não necessariamente ela precisa do embate, né? Precisa sim da discussão das ideias, do debate das ideias, das propostas, mas com respeito, com educação, com proposição. Isso nos leva adiante. Qualquer coisa fora disso nos leva a caminhos que nos fazem andar para o lado e não para frente. Essa polarização a nível federal entre Lula e Bolsonaro, você acha que mais atrapalha ou mais ajuda o país? E pelo que você tem notado, corre-se o risco de ser o tom dessa eleição novamente? Vem se desenhando dessa forma, de maneira absoluta. Ela não contribui para o país, exatamente porque a polarização muitas vezes permite que as campanhas se mantenham alheias à proposição de ideias, né? A dispersão do que é o fato, o foco principal daquilo que o Brasil precisa ver discutido e ver ideias sendo apresentadas, muitas vezes troca-se essa agenda daquilo que precisa ser feito para o Brasil por uma agenda de assuntos paralelos que tem a sua importância, que tem a sua relevância, mas que de fato não são aqueles desafios que, ao serem superados, melhoram a vida das pessoas. Denis, faça suas considerações finais e, se quiser também, pode disponibilizar os seus contatos das redes Opa. sociais, né, para que nossa audiência também possa acompanhar o seu trabalho. Menina, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a equipe toda aí que ajudou a produzir esse bate-papo nosso aqui, poder levar para você que está nos assistindo. É sempre uma grande honra, uma grande oportunidade poder falar um pouco do nosso trabalho e apresentar um pouco das nossas ideias também. Quem deseja conhecer um pouco mais do que a gente já fez, do que a gente pensa, como a gente deseja continuar trabalhando pelas pessoas, nas redes sociais, de um modo geral, é @denisandia, vale para Facebook, vale para Instagram, vale para LinkedIn, vale para Twitter, @denisandia, tudo junto. Você me encontra lá, encontra um pouquinho do que a gente fez. Denis, muito obrigado pela sua Agradeço. presença, pela sua participação. Nós ficamos por aqui. É o Todo Dia nas eleições 2022.